Sejam bem-vindos. É uma satisfação estar aqui com vocês e poder compartilhar algumas histórias, casos, aprendizados, casos de sucesso, casos de insucesso, que eu pude aprender ao longo desses 16, 18 anos praticamente, se eu contar a época aí de faculdade, trabalhando na área de gestão de recursos humanos, com consultoria, treinamentos, capacitações, rodando por esse nosso Brasil, por Minas Gerais, pelo interior das nossas Minas Gerais. Eu convido vocês a conhecer uma pessoa que marcou durante essa carreira, durante essas visitas, e ele conta para mim uma história, o proprietário dessa empresa, em uma das visitas que eu pude fazer a ele, muito chateado com um funcionário, com um colaborador, que estava com ele desde o início, desde quando ele pensou em abrir a empresa, foi a primeira pessoa que ele convidou para trabalhar com ele. De altíssima confiança, muito responsável, os dois passaram por diversas situações juntos, tiveram dificuldades financeiras, passaram por crises, perderam clientes, conquistaram novos clientes, desenvolveram novos processos dentro da empresa. Uma pessoa que, do ponto de vista de escolaridade, não era uma pessoa estudada, não tinha curso superior, não tinha sequer uma formação técnica, mas muito experimentado, conhecia muito bem daquilo que fazia. No caso dessa pessoa, desse colaborador, ele gostava muito de trabalhar na área de solda, foi a área na qual ele se desenvolveu, dava dicas, ensinava os novatos quando chegavam. E o proprietário dessa empresa, na intenção de querer reconhecê-lo, decidiu que iria colocar essa pessoa, dar uma promoção para ela e colocar em uma área que ele julgava que era uma área na qual ele tinha menos exposição, que ele poderia ficar mais seguro, um trabalho um pouco mais tranquilo, e resolveu promovê-lo para trabalhar no controle do almoxerifado da empresa. A empresa já havia crescido, existia essa demanda, ele resolveu passar essa pessoa para o almoxerifado, iria treiná-lo, ele teria um salário melhor, e assim ele começou a trabalhar lá. No entanto, quando eu fiz essa visita, tinha menos de 30 dias que a pessoa ocupava esse cargo, já havia procurado por ele, muito triste, segundo a informação, se lamentando que iria sair da empresa. Que apesar de tudo que eles tinham passado, de gostar muito da empresa, de praticamente considerar a empresa como sendo dele também, ele iria sair porque ele havia conseguido um outro emprego em uma outra empresa. O dono, o proprietário, ele ficou muito chocado, se assustou com aquela história, mas o que aconteceu? Se eu conseguir um cargo melhor, para onde é que você está indo? Ele falou assim, eu vou mudar para essa empresa porque lá eu vou trabalhar como soldador. Quer dizer, essa história, nós podemos tirar dela vários aprendizados. Talvez o primeiro desses aprendizados é ouvir as pessoas que estão do nosso lado. Às vezes a gente acha que ouve, acha que conhece, quer ajudar, oferece oportunidades como essas que eu acabei de relatar, e no entanto não é aquilo que a pessoa quer, não é aquilo que a pessoa espera da organização, não é aquilo que ele queria para a carreira dele, não está condizendo com a expectativa que a pessoa possuía em relação ao que a empresa poderia oferecer. Isso também nos faz pensar que, mesmo você não sendo um profissional exclusivo da área de gestão de pessoas, da área de recursos humanos, e mesmo não sendo de uma empresa de grande porte, aliás, muito pelo contrário, você que é proprietário de uma empresa de menor porte, acaba sendo não só o recursos humanos, como também cuida do financeiro, cuida do comercial e das vendas, cuida de compras, tem que lidar com todas essas situações, esses processos dentro da organização, enquanto a mesma vai crescendo. E quando você ocupa um espaço dentro da organização, mesmo uma organização no qual você antes ocupava um cargo que não existia uma equipe, agora você começa a liderar essa equipe, mas ainda você precisa pensar que você está lidando com pessoas. Você está gerenciando pessoas para executar processos para alcançar resultado. Daí a importância de se conhecer muito a respeito dos diversos processos de recursos humanos. Desde o momento em que eu faço uma seleção para uma contratação, que já começa lá atrás, nesse momento, quando eu vou buscar alguém, e muitas vezes a gente cai no engano de querer buscar indicações. Você indica alguém para que eu pudesse contratar, um primo, um parente. A indicação por si só ela não é ruim, ela até ajuda, porque você já parte de uma referência, mas não é porque a pessoa foi indicada que ela não deva passar por um processo de seleção.
uma entrevista adequada, muitas vezes através de uma avaliação do seu perfil psicológico, participar de um processo onde ele vai vivenciar uma dinâmica de grupo, para a gente perceber qual é o comportamento dele quando em equipe, em situações, problemas que são criadas ali. Ou seja, mesmo a empresa sendo pequena, sendo uma empresa que ainda está em crescimento, eu preciso me preocupar em selecionar bem as pessoas que vão compor a minha equipe, porque eu dependo dessas pessoas para alcançar o resultado para a empresa crescer. Eu preciso cercar logo no início ali a pessoa que tem a ver com a minha empresa. Como assim tem a ver com a minha empresa? Será que ele divide os mesmos valores que eu divido, que são os valores que eu passei para a empresa quando eu criei essa empresa? Será que ele divide a mesma visão onde eu quero chegar com essa organização? Será que essa pessoa possui uma missão compatível com a missão que essa empresa possui? E volto a repetir, é no momento da seleção que isso acontece. Uma seleção essa que começa um pouco antes, não no momento do recrutamento, que é quando você anuncia a vaga para buscar pessoas. Antes ainda, no momento em que você descreve quais são as funções necessárias para a sua empresa. Existe um documento que poucas empresas acabam se preocupando em desenvolver, chamado Descrição e Análise de Cargo. Muitas vezes a gente vai fazer um processo de seleção para uma empresa, ela não tem esse documento. A gente tem que ficar buscando com o profissional, com o gerente ou com o dono da empresa, mas o que é que você pretende com essa vaga? Qual o perfil que a pessoa precisa ter? O que ela precisa saber do ponto de vista técnico? Que experiência ela precisa ter e em qual área? Ela vai trabalhar sobre quais condições, em que horário? Então esse documento ele é muito importante porque ele traça dois perfis diferentes, o técnico e o comportamental. Ele descreve também aquilo que a pessoa vai fazer dentro da organização. É como se fosse uma prévia de um contrato. Eu vou contratar essa pessoa e ela vai fazer o quê? Bom, para esse cargo ela vai ter que atender essa e essa demanda, ele tem que saber fazer isso e isso no equipamento, ele tem que cuidar disso e daquilo outro, ele vai se preocupar com esse e aquele valor. Para isso ele tem que saber isso, ele tem que ter a formação no segundo grau, ele tem que ter o curso técnico, ele tem que ter um curso superior, e por aí adiante. De acordo com a vaga que ele vai ocupar, você vai se preocupar em descrever. Por quê? Porque ele vai alimentar todo o subsistema depois. Com esse documento na mão, ele serve de referência para a seleção, ele serve de referência para que eu possa treinar e desenvolver pessoas ali dentro da organização. Por quê? Porque lá já está escrito o que ele tem que fazer e o que ele precisa saber. Quando eu faço, por exemplo, um acompanhamento, uma avaliação de desempenho, por mais simples que ela seja, eu vou começar a perceber, será que está na direção que precisa? Quando eu o contratei, o combinado é que ele faria isso, precisaria desse daquele conhecimento. Eu contratei sabendo que ele não tinha tal conhecimento. Porque como se diz, a gente contrata a pessoa pela competência técnica e muitas vezes a pessoa não fica, não cresce ou sai da empresa por uma incompetência comportamental. Mas lá no momento em que você selecionou, digamos que você tenha feito isso adequadamente, ele apresentou tanto uma característica quanto a outra. E nesse momento da avaliação de desempenho, você está verificando se houve um crescimento, se ele está correspondendo à sua expectativa, se a empresa também está correspondendo à expectativa dele. E nesse alinhamento pode surgir necessidade de treinamento e desenvolvimento para que ele alcance, dentro do que foi contratado, competência necessária para apresentar os resultados que você almeja e que ele também está buscando. Além dessa ideia da gente trabalhar a seleção, trabalhar a questão do treinamento e desenvolvimento, trabalhar a avaliação de desempenho, é também importante, dentro do processo de gestão de pessoas, pensar em como que eu vou reconhecer. Uma boa política de remuneração e benefícios ajuda a retenção de talentos. Muitas vezes eu ouço empresários reclamando que eles não vão investir num processo de treinamento porque ele faz um investimento de tempo e financeiro e a pessoa acaba saindo da empresa, ela não fica ali depois. Naturalmente, se eu não tenho condições de reter essa pessoa e aparecem oportunidades melhores, a pessoa vai sair. Às vezes ela sai até por uma diferença salarial muito pequena, mas se a pessoa sair por uma diferença salarial muito pequena, sem ter pensado a respeito disso antes, muitas vezes, eu tenho ouvido vários casos nesse sentido, ela acaba voltando para a organização. Por quê?
Porque lá para onde ela foi, muitas vezes ela não encontra o clima e as oportunidades que ela tinha de onde ela saiu. Por isso que uma política de retenção tem a ver com uma política de remuneração e benefícios, mas não se restringe a isso. Ela também é mais ampla, depende de como que você recebe essa pessoa no dia a dia, como que você trata, como é a comunicação, se é uma comunicação fluida, se tem acesso à chefia, se ele percebe que lá dentro ele tem possibilidade de crescimento, ele tem possibilidade de carreira. Mas a minha empresa é muito pequena. Não importa o tamanho da empresa, já é possível começar a se pensar em processos de sucessão e em processos de crescimento de carreira, em salário, que pode ter acréscimos. Enfim, eu preciso, independente do tamanho da organização, começar a pensar todos esses subprocessos para que eu possa alcançar um resultado ideal. Quanto mais eu trabalho enquanto gestor, mesmo não atuando diretamente como gestor de recursos humanos, mais isso aqui eu preciso conhecer, mais isso aqui eu preciso saber. Por quê? Porque o RH de uma empresa, o setor de recursos humanos de uma empresa, ele é responsável por receber essas demandas e apoiar as demandas da área, do gerente, do supervisor, seja quem for lá na sua empresa. Portanto, essas pessoas também precisam estar preparadas. Não adianta eu ter um bom profissional de recursos humanos, um psicólogo, um administrador, seja quem for, com uma formação boa, e só ele sabe fazer uma boa entrevista, por exemplo. Eu também preciso treinar, capacitar e preparar os gestores, os líderes, para também saberem fazer uma boa entrevista, para ajudar na hora de fazer a seleção. Percebe como que é mais amplo essa história? Não fica restrita a uma ou outra pessoa? Vai depender, claro, do tamanho da organização, de quantas pessoas ali estão envolvidas. Mas eu preciso que todos busquem compreender esse processo, até para que eu consiga um engajamento e um comprometimento maior do colaborador com as causas e os valores da empresa. Não adianta, a gente sempre fala isso. As pessoas acham que escrever missão, visão e valores é para poder ter aquilo ali na parede, num quadro bonito, para falar que a empresa tem valores, a empresa tem missão. Não, ela tem que ser condizente com aquilo que você escreveu. Porque senão eu não consigo também buscar esse engajamento do meu colaborador, da minha equipe. Eu preciso que aqueles valores que a empresa traz consigo seja compreendido e de fato praticado por cada um desses colaboradores. Como que eu consigo isso no meu dia a dia? Eu consigo isso através da liderança. Eu consigo isso através das pessoas que acreditam que aqueles valores são verdadeiros. Não estão apenas ali para constar um quadro bonito dentro da organização. É através de conversas no dia a dia, através de capacitação, de um próprio DDS, de um diálogo diário de segurança, onde você pode aproveitar para consolidar essa cultura dentro da organização. E, enfim, essa visão ampla aqui do processo é só para a gente ter uma ideia de como que isso tudo está muito amarrado uma coisa com a outra. A gente vai começar a trabalhar agora cada um desses subprocessos dentro da sua especificidade. A gente vai conhecer cada vez mais os cuidados que a gente precisa ter e como você, enquanto proprietário, empreendedor, gerente de uma organização, pode fazer o melhor para a sua empresa utilizando-se dessas informações. Aqui no Sebrae, além das palestras, vocês vão encontrar também no ensino à distância diversos cursos, inclusive muitos deles gratuitos, onde vocês terão um aprendizado ligado a essas questões. Ou seja, não é desculpa dizer não tem condição de deslocar, não tem condição de aprendizado. Eu consigo buscar isso dentro da empresa e capacitar as pessoas. Mas uma palestra às vezes é muito superficial, é realmente uma visão mais ampla, só para despertar esse interesse, mas existem também diversos cursos que o Sebrae propõe, não só na área de gestão de recursos humanos, mas também na área de desenvolvimento de liderança, onde a gente vai poder discutir com mais profundidade cada um desses itens aqui. Eu gostaria de me ater agora ao primeiro deles, que vai ser a porta de entrada para os demais. Nós falamos já no início da conversa a respeito do processo de criação daquele documento, que é o documento onde você faz a descrição e a análise dos cargos. Em seguida você tem um processo de recrutamento, onde você vai anunciar essa vaga. E aí onde cabe uma questão estratégica também da organização.
Para anunciar essa vaga que você está procurando, eu tenho que tomar cuidado e definir quais os canais que eu vou utilizar para divulgar e se eu quero divulgar isso, também divulgando a minha empresa junto. O processo de recrutamento pode ser uma boa oportunidade de medir, inclusive, o nível de atratividade da sua empresa. Como assim? Se você anuncia uma vaga e onde você coloca o nome da empresa, será que esse anúncio ele atrai mais as pessoas por elas saberem que é a sua empresa ou ele afasta mais as pessoas? Eu digo isso porque a nossa empresa, a Coach, ela faz processo de recrutamento e seleção. E por várias vezes já aconteceu da gente não anunciar o nome da empresa cliente. A gente anunciava como a Coach seleciona e aí colocava lá a vaga. No primeiro encontro, que é um encontro que a gente faz o processo de dinâmica de grupo, uma entrevista coletiva para alinhar interesses, quando a gente falava o nome da empresa cliente, não aconteceu apenas uma ou duas vezes. Na hora que as pessoas ouviram, nossa, é essa empresa? Você me desculpe, mas eu não tenho interesse. E aí as pessoas esvaziavam a sala. Às vezes eu tinha uma turma de 15, 20 pessoas, candidatos potenciais, ficavam 5, 6 candidatos, os demais já tinham ouvido falar negativamente da organização. Ou seja, o processo de seleção que começa lá com a descrição de cargos, que passa por esse processo do recrutamento, também é uma maneira de medir a atratividade da empresa. Se é uma empresa que está bem no mercado. Senão eu começo a atrair apenas pessoas que não estão conseguindo colocações em empresas, entre aspas, melhores. E aí acaba vindo para mim aqueles que foram recusados lá. Acaba sendo então uma boa oportunidade. A outra possibilidade, você também pode terceirizar. E aí você terceiriza o processo de recrutamento ou o processo de recrutamento e da seleção. Para empresas que foram preparadas para fazer exatamente esse serviço. Descrever o cargo junto com você, o perfil da vaga, recrutar essas pessoas via internet, por meio de cartazes, visita às escolas, depende da vaga e do perfil, e fazer uma seleção adequada, partindo como por exemplo, primeiro passo, uma dinâmica de grupo, entrevista coletiva, em seguida podemos passar por um processo de avaliação psicológica para se identificar o perfil, em seguida, entrevistas individuais com o psicólogo para identificação desse comportamento. E na etapa final, é encaminhado para a empresa 3 possíveis candidatos que possuem o melhor potencial para uma entrevista técnica dentro dessa organização, para então se efetuar a escolha final.